pelo convite, de estar novamente juntos, orando, glorificando o nome do Senhor, recebendo de Deus algo para nossas vidas. Sempre para mim é um motivo de muita alegria. Como você disse aí agora há pouco, né? Esse meio de comunicação que nós temos nos faz alcançar tantas pessoas maravilhosas. E eu tenho certeza que nesse momento quantas pessoas estão ouvindo, estão assistindo, e estão esperando algo de Deus para as suas vidas. Eu quero, essa oportunidade, louvar a Deus pela sua vida. Louvar a Deus pela vida de todos que estão presentes, pelo Ronaldo, que eu estou vendo aqui, Ronaldo, Célia, e demais, todos que estão presentes na sala. Dizer para você, Glauber, você mora aqui no meu coração, tá? Tem um espaço aqui no nosso coração, aqui no Acre, faz parte de um pedacinho aqui do Acre. De Pastor Lécio, nós chegamos a nos conhecer e o Espírito testificou. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu, tá? Obrigado pelas orações, família que você tem feito. Obrigado pelas palavras, né, que sempre você tem direcionado ao nosso coração. Sei que a obra que Deus tem tido, conosco, com todos nós que estamos aqui, é muito grande. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Confesso aqui aos irmãos que estou com as mãos suando aqui, estou meio trêmulo aqui, meio nervoso, né? Trazer uma palavra da igreja do Senhor ao coração dos irmãos nos traz um tremor, né, ao coração. E um dia um certo amigo me disse que quando isso acontece, pelo fato de nós sermos dependentes do Senhor, sermos dependentes da presença do Espírito Santo, e tremor é nascer dentro do nosso coração. A palavra de Deus é algo muito valiosa, muito séria, e como o profeta Isaías diz, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é lançada, ela vai surtir efeito para aquilo ao qual ela foi enviada. Eu creio que a palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração aqui essa noite, ela vai surtir efeito na vida de alguém. Vai fazer algo, aquilo que o Senhor apraz, aquilo que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Meus irmãos, saí do trabalho agora há pouco, estava vindo para casa, meditando, né, orando no Espírito, e pedindo ao Senhor que o Senhor iluminasse a nossa mente com uma palavra, o nosso coração, que pudesse falar conosco. Não aquilo que a gente queria ouvir, mas o que realmente nós necessitamos ouvir. E essa semana passada eu estava em oração, mas a minha esposa me trouxe uma palavra, aquela palavra cavada ao nosso coração. Tem mensagens que o Espírito Santo de Deus ele vem, né, e deixa gravada, marcada no nosso coração. Esse texto foi um dos textos que o Espírito tem trabalhado. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu quero compartilhar, veja, com os irmãos, o Evangelho segundo escrito João, capítulo 17, Evangelho segundo João, versículo de número 15 e o versículo de número 16 e 17. Bem, por se tratar, né, de um momento no qual nós entramos em oração, a oração vai se estender de amanhã. Eu tenho certeza que grandes coisas, né, Deus há de fazer, grandes coisas Deus há de falar. Né? O Espírito do Senhor nos trouxe essa palavra ao coração. João 7, versículo 15, 16 e 17. E diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Bem, somente 3 versículos, capítulo 17. Eu quero compartilhar aquilo que o Espírito
Santo de Deus trouxe ao nosso coração. Algo que me chamou muita atenção, Glauber, me chama muita atenção nesse trabalho, é a forma como todos que participam, né, se expressam, e intercedem uns pelos outros. Me chamou muita atenção. E desde o dia que foi me lançado o convite para estar aqui compartilhando, participando, o Espírito Santo de Deus vem falando muitas coisas ao nosso coração. Deus nos trouxe essa palavra que João descreveu no capítulo 17 como a oração sacerdotal, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Quando eu estava lendo esse texto, capítulo 17, eu confesso que eu fiquei bem apreensivo. Jesus eleva ali uma oração a Deus Pai e nos dá a sensação ali de um dever cumprido. Jesus está expressando a Deus Pai a obra ao qual lhe foi confiada, a obra ao qual lhe foi posta sobre as suas mãos, de que forma essa obra estava sendo executada, estava se encerrando a sua parte aqui na Terra, como ser humano, como 100% homem, como 100% Deus. Eu achei isso aqui muito lindo, achei isso aqui muito forte, porque muitas pessoas não têm a noção do amor que Deus tem, do amor que Jesus tem, cada ser humano na face da terra. É algo assim tão extraordinário. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte de ninguém. O amor de Deus é tão grande, é um amor tão incondicional. Quando nós voltamos lá no capítulo 3, versículo 16, quando João descreve que Deus olhou e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós chegamos no capítulo 17, nós ficamos mais maravilhados ainda, porque vamos contemplar Jesus orando por aqueles que iriam permanecer aqui na Terra, por aqueles que iriam dar continuidade a essa obra redentora, a esse processo, até se cumprir o dia de nós nos encontrarmos com Ele. Quando o Glauber louvou aí, falando sobre aquele grande dia, o nosso coração se enche de alegria, porque começamos a imaginar como será aquele grande dia, como nós iremos nos encontrar, como nós iremos ver a face do Senhor. E sabemos que enquanto isso não acontece, nós estamos trilhando um caminho, e esse caminho ele é apertado, esse caminho ele tem espinho, esse caminho ele tem pedras, esse caminho ele tem muitos empecilhos. Quando nós adentramos o texto de João 17, nós nos sentimos abraçados, louvado seja Deus, nós nos sentimos agraciados pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor, e se cumprindo também o que está escrito em Romanos, o que Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 8. Mesmo aqui na terra ou no céu, nós temos alguém intercedendo. Nós temos alguém orando por nós. Jesus está nesse processo de oração pelos seus discípulos. Louvado seja Deus. E o capítulo 17, ele se inicia Jesus falando essas coisas, levantando os olhos ao céu e dizendo ao Pai: Pai, é chegada a hora. Louvado seja Deus. Estava chegando a hora de Jesus enfrentar talvez a parte pior, né, do seu chamado, do seu ministério. Jesus iria passar pelo martírio, Jesus iria passar pelo Calvário, Jesus iria enfrentar talvez a parte mais dolorosa. Né? Isso nós vemos quando ele dobra o joelho no Getsêmani. Né? O seu lado humano até pede para o Deus Pai que, se fosse possível, o Senhor passasse dele esse cálice. Louvado seja Deus. Mas a intenção não era passar, era se cumprir, para que hoje nós pudéssemos estar alcançando
essa graça maravilhosa que nós estamos alcançando. Então, quando João inicia a oração de Jesus, relatando a oração de Jesus, Jesus levantando os olhos ao céu e dizendo: Pai, é chegada a hora. Isso nos dá um frio na barriga, né? De ficar imaginando essa hora. Só que Jesus, quando fala: Pai, é chegada essa hora, glorifica teu filho, para que também teu filho glorifique a ti. Aleluia. E o versículo 5, ele diz: E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está orando e a glória de Deus está envolvendo ele ali. Jesus está lembrando, ele está retornando novamente para o seu habitat. Ele está retornando novamente para o lugar onde a glória de Deus se manifesta constantemente. Louvado seja Deus. Só que é interessante que quando nós lemos aqui, vemos Jesus nesse diálogo, nessa conversa com o Pai, nós vemos que Jesus afirma que o que ele veio fazer aqui na terra, ele cumpriu. Aleluia. Que o que ele veio, a sua missão sobre essa terra, no versículo 4, olha o que ele vai dizer para o Pai: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Louvado seja Deus. Jesus cumpriu a obra por mim e por você. Jesus cumpriu. Quando nós voltamos lá atrás, quando a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus, quando nós voltamos a esse ponto, quando nós lembramos que Jesus deixou o seu trono de glória, adoração dos anjos, e desceu a essa terra para resgatar, para buscar aquilo que se havia perdido, e no versículo 4 do capítulo 17, ele afirma isso. A obra está consumada. Louvado seja Deus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste. Agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está num diálogo ali com Deus Pai. E a glória de Deus está envolvendo essa oração. Só que a intenção dessa oração, Jesus cumpriu o seu chamado. Só que a partir dali, ele estaria dando o chamado para aqueles que ficaram aqui na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Para aqueles que iriam continuar, aleluia, como ele mesmo disse: olha, é necessário que eu volte. É necessário que eu volte para o Pai. Porque se eu for, eu enviarei o Consolador. Ele terá o poder de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Louvado seja Deus. E o Espírito do Senhor permaneceria conosco até a consumação dos séculos. Jesus agora vai entrar num processo de pedido a Deus por aqueles que vão permanecer sobre essa terra. Versículo de número 15, 16 e 17, versículo que nós lemos no início, quando Jesus diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia, louvado seja Deus. João capítulo 16, verso de número 33, olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Jesus agora está orando e ele entende que aqueles que estão ficando não vão sair do mundo, não vão ser retirados do mundo, mas há uma preocupação. A oração de Jesus é para que Deus possa livrar do mal, para que Deus possa estar estendendo a sua mão, para que Deus possa estar nos conduzindo pelos caminhos, pelas veredas da justiça, para que Deus possa estar nos dando sabedoria para conduzir a sua obra. Jesus disse aos discípulos: se vós creres, obras maiores do que eu fiz, vós farão também. Só que interessante que João 16,
33, ele vai dizer, olha, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. E como ele venceu, isso ficou bem claro, bem explícito. Jesus agora vai interceder por nós. Jesus agora vai clamar a Deus Pai por nós. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Duas coisas interessantes Jesus aqui está falando para o Deus Pai. Santifica-os na verdade. João capítulo 14, quando os discípulos perguntam a Jesus acerca do caminho, acerca de para onde ele vai, olha o que ele vai responder para os discípulos. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui está dizendo, santifica-os na verdade, ou seja, que nós possamos se santificar no próprio Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 8, versículo de número 31. Dentre inúmeras instruções que Jesus dava aos seus discípulos, no versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, olha o que é que Jesus vai dizer a eles. Vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, ele adentra dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Ou seja, Jesus está trazendo duas coisas aqui em sua oração. A verdade e a palavra. A palavra e a verdade. Louvado seja Deus. A palavra que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós nos alimentamos. A preocupação de Jesus era justamente essa, que nós possamos permanecer firmes na sua palavra, que nós possamos permanecer firmes na sua verdade, que nós possamos permanecer firmes nos santificando. Eu costumo sempre dizer, Glauber, por onde o Senhor tem nos dado a graça de permitir, de levarmos a palavra, nós não pregamos para uma igreja perfeita, nós pregamos para uma igreja que está buscando a perfeição, a santificação, através da verdade, da palavra, para alcançar a graça, a misericórdia e a vida eterna. Jesus tinha ciência, Jesus tinha noção do que nós iríamos enfrentar, louvado seja Deus, sobre essa terra, para levar o evangelho, para pregar o evangelho. Aleluia. É tanto que lá, num dos ensinamentos aos seus discípulos, quando nós entramos no maior sermão, que é o Sermão da Montanha, quando Jesus justamente vai ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, observe que na oração, o princípio dessa oração, ele está falando do céu, está falando do Altíssimo, ele está falando da adoração, ele está falando da santificação, ele está falando do reino, porque a preocupação de Jesus era que justamente o reino, a verdade, a justiça do Senhor permanecesse dentro dos seus apóstolos. Isso nós vemos na trajetória de cada um deles, que criam, que buscavam, que acreditavam, aleluia, que deram crédito à sua palavra, que se santificaram na verdade, que se santificaram na sua palavra, que receberam o chamado de levar o evangelho adiante. Sabiam que iriam enfrentar muitas situações, mas, todavia, quando nós olhamos o capítulo 17, vemos Jesus rogando, intercedendo, clamando a Deus Pai por nós. Isso é motivo de nos fortalecermos para continuar pregando o evangelho. Louvado seja Deus. Versículo de número 11 do capítulo 17, olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Ó. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para o Pai, eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós.
Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, na sua oração, ele pede a Deus Pai, para que assim nós venhamos continuar em unidade com ele, unidos. Aleluia. Eu acho isso aqui tão bonito. Eu acho isso aqui tão bonito. E isso me traz à memória quando o apóstolo Paulo disse que nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Nós fomos enxertados em Jesus Cristo pela rejeição do povo judeu, que nos deu o direito, né? Que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos do Altíssimo, de sermos chamados não de servos, mas de amigos. Aleluia. Então aqui eu vejo a oração de um amigo, eu vejo a oração de um pai, eu vejo a oração de um protetor, eu vejo a oração de alguém que se preocupa comigo, de alguém que se preocupa com você que está aí. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vejo aqui a oração de Jesus, sabendo que nós iríamos permanecer, mas, aleluia, que a proteção do Senhor, que a mão do Senhor estaria sempre estendida, aleluia, para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a prosseguir, para nos ajudar a ir para frente. É por isso que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, no final do capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Louvado seja Deus. Tem alguém intercedendo por mim, por você. Tem alguém acreditando no nosso chamado, tem alguém acreditando que nós iremos conseguir, que nós iremos prosseguir, que nós iremos levar a nossa fé, que nós iremos levar o evangelho, que nós iremos pregar a mensagem da cruz, que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, que nós iremos receber do Senhor a promessa que ele tem nos feito, que ele viria nos buscar para que aonde ele estivesse, nós estejássemos. Só precisamos, aleluia, suportar. Só precisamos aguentar as aflições deste mundo. Aleluia. Paulo, quando escreve lá para Timóteo, ele diz: é necessário que eu sofra prisões, é necessário que eu sofra como um malfeitor, para que outros alcancem a mesma graça que eu tenho alcançado. Louvado seja Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. Semana retrasada, eu estava voando em direção a São Paulo, e às 7 horas da manhã estava chegando em Brasília, e dormi um pouco ali no avião, e quando eu acordei, a janela do avião estava aberta, e quando eu olhei para fora, nós estávamos acima das nuvens. O Espírito Santo de Deus me visitou ali naquele momento, e eu pude ver a grandeza de Deus naquele lugar, e eu disse: Deus, o que seria maior do que o Senhor? Deus dá a sabedoria, Deus dá o poder ao homem de criar um objeto para estar dentro mais de 200 pessoas, estar a mais de 10 mil pés de altura. Deus nos colocar acima das nuvens e nós podemos contemplar a grandeza de Deus. E nós podemos olhar e ver que o salmista lá no Salmo de número 19, ele diz: os céus manifestam a glória do Senhor e a terra anuncia o firmamento das suas mãos. Louvado seja Deus. Passaremos por aflições, passaremos por tribulações, passaremos por angústia sobre essa terra, mas tendo a certeza, louvado seja Deus, de que um dia nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor, de que um dia nós iremos alcançar essa graça. Teremos a certeza de que não estamos só. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31. E eu quero adentrar essa palavra para encerrar a minha participação dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu por nós. Ou seja, antes ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Se tem alguém que tosse mais para você ser vencedor nessa terra, mais para você conquistar, mais para você chegar ao céu, se tem alguém que mais acredita que você vai chegar no céu, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós, clamando por nós, orando por nós, dizendo que você é capaz de romper, de suportar, de vencer essa dificuldade, de vencer a enfermidade, de vencer as lutas e alcançar tamanha graça. Porque nós não somos daqui desse mundo. Aleluia. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Deus não quer que nós se perca. Deus quer que nós se encontre com ele. Louvado seja Deus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Louvado seja Deus. Porque nada, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos levados ao matadouro. Mas sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. O Senhor está intercedendo por nós. Aleluia. E a nossa grande esperança, a grande fé, é de nós se encontrarmos com Ele. E eu quero que essa mensagem fique ao teu coração. Eu quero que essa palavra adentre a tua alma, ao teu coração. Que o Espírito possa escrever na tábua do teu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Paulo vai dizer assim, ó. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidades, tanto a ter abundância como a estar na escassez. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. A cada oração sua, a cada petição sua, a cada intercessão sua, por alguém, por um parente, por um amigo, faz Jesus lembrar que ele intercedeu por nós. Hoje nós estamos aqui clamando pelo nosso país, clamando pela nossa nação, clamando pelos nossos estados, clamando pelas nossas famílias, clamando pelos nossos irmãos, pelos aqueles que estão acamados, pelos aqueles que estão nos presídios, pelos aqueles que estão nos valados, pelos aqueles que estão afastados, pelos aqueles que estão sem esperança. Estamos aqui, clamando e crendo que o Senhor irá cumprir da mesma forma que o Senhor cumpriu sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Receba essa palavra no seu coração, querido. Seja cheio da graça de Deus. Eu sinto a presença, a graça de Deus aqui muito forte, muito maravilhosa. Eu sei que Jesus está intercedendo pela sua vida. Louvado seja Deus. Ronaldo, tem coisa grande de Deus para a tua vida. Tem coisa grande de Deus para a tua casa. Deus tem uma obra grande contigo. Deus tem um chamado grande na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor te escolheu por detrás das malhadas. O Senhor te escolheu no ventre da tua mãe.
a promessa de Deus contigo sobre essa terra, a promessa de Deus contigo sobre o Evangelho, a promessa de Deus contigo sobre essa nação. O Senhor diz assim, filho, ó, não te preocupa o que tu há de falar. O Espírito do vosso Pai que habita sobre ti, ele colocará palavras na tua boca. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Tem algo de Deus grande chegando para a tua vida, filho. Algo de Deus grande chegando para a tua vida. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes através de você. Louvado seja Deus, queridos. Receba essa palavra no seu coração, irmão, igreja. Aleluia. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Salmo de número 124. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco, ora digo a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós já teríamos sido engolidos vivos pelo nosso adversário. Aleluia. Só que o salmista vai dizer, o laço do passarinheiro se quebrou. Nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus está conosco. Jesus está segurando pela nossa mão e nós iremos vencer. Toma posse dessa palavra, eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?